Agora nós vamos continuar o estudo do tópico 2, que vai mostrar outros exemplos de desenho de contribuinte de ressonância e ídolos de ressonância nessa segunda parte. Então, o primeiro exemplo aqui, nós vamos ver elétrons, eles podem se mover em direção a um carbono sp2, mas nunca em direção a um carbono sp3. Então, vamos inicialmente imaginar essa molécula aqui do meio, que é o buta 1,3 de heno. Aqui não tem carga negativa nem par de elétrons não ligantes. Existem apenas ligações π. Existem duas ligações duplas. Então, primeiro analisando o movimento dessa seta em vermelho, essa ligação π está vindo para esse carbono sp2 aqui, gerando essa carga negativa aqui, e essa ligação π está movimentando para formar uma ligação dupla aqui entre esses dois carbonos, o que acaba gerando uma carga positiva sobre esse carbono aqui, porque ele está fazendo apenas 3 ligações. Tá? E aqui você representa o par de elétrons que se movimentou para cá e a carga formal na formação desse carbânium aqui. Certo? E aí a seta de ponta dupla indicando que você está movimentando elétrons e eles então são contribuintes de ressonância. Note que onde é CH2 sempre vai ser CH2, onde é CH sempre CH, 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 CH2, CH2. Ou seja, na hora de você desenhar os contribuintes de ressonância, os átomos eles não podem se movimentar. Apenas os elétrons é que podem se movimentar. E nesse exemplo está mostrando que elétrons de uma ligação π se movimentando em direção ao carbono sp2, que é possível, mas em direção ao carbono sp3 nunca vai ser possível, porque o carbono sp3 ele tem que fazer 4 ligações sigmas. Ele não pode formar ligação π em momento algum. Se nós analisarmos agora a seta indicando aqui em azul, você mostra que essa ligação π está vindo para cá, gerando esse par de elétrons com carga negativa nesse carbônio aqui, e essa ligação π vindo para cá para gerar uma ligação dupla entre esses dois carbonos, e esse carbono agora ele fica positivo, porque ele é deficiente em elétrons. Bom, agora para você desenhar o híbrido de ressonância, você tem que juntar as 3 estruturas. De novo, você desenha o CH2, CH, CH, CH2. Você vai colocar linhas tracejadas, aonde a ligação dupla ela existiu. Então, existe aqui nessa ponta, existe aqui no meio, e também existe aqui nessa ponta. Então, em algum momento, essa ligação dupla existiu nessas regiões aqui. E aqui não foi representado, e você deveria colocar aqui uma carga parcial positiva ou negativa sobre esse CH2. Bom, em um momento esse CH2 fica negativo, no outro momento ele fica positivo. Então, qual carga que você vai escolher? Bom, nenhuma delas, então. Então, você não coloca carga parcial, nem positiva nem negativa, sobre esse carbono, porque em um momento ele está negativo e no outro ele está positivo. O mesmo acontece com o carbono de cá. Em um momento ele está positivo, no outro ele está negativo, então você não tem que desenhar carga parcial nem positiva nem negativa aqui nesse híbrido de ressonância. Agora nós vamos mostrar exemplo de um movimento de um par de elétrons não ligantes em direção a uma ligação π. Isso ocorre com a molécula, por exemplo, de amida. Isso aqui é uma amida. Existe um par de elétrons não ligantes aqui no nitrogênio, que pode vir para cá formar uma ligação dupla entre o nitrogênio e o carbono, e esse nitrogênio passa a ter uma carga positiva, porque ele passa a fazer 4 ligações químicas. E para que esse movimento de elétron ocorra, é necessário que também a ligação π, aqui da ligação entre o carbono e o oxigênio, venha aqui para o oxigênio, porque senão esse carbono aqui ficaria com 5 ligações e não pode. Então você gera esse contribuinte de ressonância, onde esse oxigênio tem uma carga formal negativa e esse nitrogênio uma carga formal positiva. Quando você junta os dois contribuintes de ressonância, você tem esse híbrido de ressonância. Em um momento a dupla está entre o carbono e o oxigênio, em outro momento a dupla está entre o carbono e o nitrogênio. Existe uma carga parcial positiva sobre o nitrogênio, que em um momento não existe carga, é zero, em outro momento existe essa carga formal positiva. No oxigênio existe uma carga formal negativa, que em um momento não existe carga e no momento existe uma carga negativa. Independente disso, essa molécula é neutra e essa também é neutra, porque a carga positiva está sendo anulada pelo negativo, assim como a negativa está sendo anulada pela positiva aqui.
no híbrido de ressonância. Agora nós vamos mostrar o exemplo do íon carbonato, CO3 2-. Então tem duas cargas negativas, então ela inicialmente foi representada sobre esse oxigênio e outro sobre esse oxigênio, e existe uma ligação dupla entre esse carbono e o oxigênio. Mas essa dupla ela pode existir entre esse carbono e oxigênio ou entre esse carbono e oxigênio. Então, por isso que você vai ter 3 contribuintes de ressonância. Como é que esses elétrons vão se movimentar? Esse par de elétrons não ligante aqui, ele vem para cá formar uma ligação dupla aqui, enquanto esse par de elétrons da ligação π vem aqui para o oxigênio para originar essa carga formal negativa sobre aqui e a ligação dupla aqui. Então você desenhou o seu segundo contribuinte de ressonância. Para que essa ligação dupla apareça agora entre esse carbono e oxigênio, é necessário que a par de elétrons não ligantes venha para cá para formar a dupla, enquanto o par de elétrons dessa ligação π vem aqui para o oxigênio para devolver aquela carga formal negativa para ele. Então você tem o desenho desses 3 contribuintes de ressonância. Quando você vai desenhar o híbrido de ressonância, você vai ter que desenhar linhas tracejadas, indicando que em algum momento esse carbono e esse oxigênio teve ligação dupla, e outro momento estava simples, carbono ligação dupla com oxigênio, em algum momento ligação simples no outro momento, e também aqui pode existir uma ligação dupla ou uma simples em algum momento. E como tem duas cargas negativas, e essas cargas negativas aparecem em algum momento em cada um dos 3 oxigênios, você então vai indicar que essas cargas parciais existem sobre esse oxigênio, sobre esse e sobre esse. Não precisa indicar o valor real dessa carga parcial, não. Aqui, por exemplo, nesse contribuinte de ressonância, se em um momento existir uma carga negativa no outro não, significa que essa carga parcial negativa seria equivalente a meio, que seria 1 dividido por 2, meio. Da mesma forma que a carga parcial positiva aqui embaixo seria mais meio, que em um momento não existe carga e no momento existe uma carga parcial positiva. Aqui, como você tem 2 cargas negativas para dividir para 3 átomos, é como se essa carga parcial negativa fosse 2 dividido por 3, ou seja, 2/3, 2/3, 2/3, que quando você somasse, você teria um total de 2 cargas negativas. Mas não é importante preocupar com esse cálculo de qual o valor parcial dessa carga. Basta indicar que existe carga parcial negativa, ou seja, não é uma carga total aqui nesse oxigênio, nem nesse e nem nesse. Tá bom? Bom, seguindo aqui os nossos exemplos, os elétrons não são adicionados nem removidos quando contribuintes de ressonância estão sendo desenhados. Então agora mostro uma molécula de um éter que tem aqui vizinho a ele um carbono sp2. Então, esse par de elétrons não ligante, ele pode vir em direção ao carbono sp2, enquanto essa ligação π também pode vir em direção a esse carbono sp2. Então, quando acontece esse movimento de elétron aqui, forma ligação dupla e esse oxigênio adquire uma carga positiva porque ele está fazendo 3 ligações. Quando ocorre esse movimento de elétrons aqui, que tem que ocorrer ao mesmo tempo, porque senão esse carbono aqui formaria 5 ligações e não pode. Então, quando esse par de elétrons vem para cá, esse obrigatoriamente tem que vir para cá, gerando então uma ligação simples aqui e aqui uma dupla, e esse carbono fica com carga negativa, gerando um carbânio. Então, você tem esses 2 contribuintes de ressonância para essa molécula. Quando você junta esses 2 contribuintes de ressonância, você desenha então a linha tracejada, porque em um momento existe uma ligação dupla entre carbono e oxigênio aqui, e existe uma ligação dupla em algum momento entre esses 2 carbonos aqui. Você desenha então que existe uma carga parcial negativa em algum momento sobre esse CH, assim como existe uma carga parcial positiva sobre esse oxigênio aqui, que em algum momento ele está positivo, no outro ele não tem carga, da mesma forma que em algum momento esse carbono está negativo e no outro ele não tem carga, por isso que existe uma carga parcial negativa sobre este carbono, no seu contribuinte no seu híbrido de ressonância aqui embaixo. Os contribuintes de ressonância, eles devem ter a mesma carga líquida, ou seja, mostrando agora o desenho para essa molécula de anilina. A molécula de anilina ela é neutra, como eu também estava mostrando em outros exemplos, que as cargas têm que ser a mesma carga líquida entre os contribuintes de ressonância. Então, a molécula é neutra. Quando esse par de elétrons do nitrogênio vem aqui formar uma dupla aqui, esse par de elétrons, essa ligação π, vai ter que vir para cá, formando uma carga negativa aqui. A molécula continua neutra, porque existe uma carga positiva e negativa.
Agora, essa carga negativa pode se deslocalizar aqui pelo anel do benzeno. Então, esse par de elétrons vem para cá, enquanto esse par de elétrons vem para cá, gerando uma carga negativa aqui. Esse par de elétrons vem para cá, enquanto esse par de elétrons vem para cá, gerando uma dupla aqui, uma carga negativa aqui. E, novamente, essa par de elétrons vem para cá, formando uma dupla aqui, enquanto essa ligação π vem para cá para neutralizar o nitrogênio novamente. O nitrogênio aqui, em todos os casos, ele tem carga positiva, porque ele está formando 4 ligações químicas. Tá certo? Então, você desenha setinhas indicando que existem 5 contribuintes de ressonância para a molécula de anilina. Bom, novamente chama a atenção que esse contribuinte de ressonância não é exatamente igual a esse. Eles são equivalentes, mas em um momento aqui não tem dupla e aqui em algum momento tem dupla, indicando que os elétrons aqui do núcleo aromático, do benzeno, movimentaram aqui. De qualquer modo, o seu híbrido de ressonância, todos os carbonos que pertencem ao anel benzênico aqui, eles em algum momento estão formando uma ligação dupla, em outro momento estão formando uma ligação simples. Por isso tem que indicar esse tracejar aqui no híbrido de ressonância. E também um tracejar aqui indicando que em um momento existe uma ligação simples entre o nitrogênio e o carbono, e em um momento ele está duplo. E agora você pode desenhar as cargas parciais. O nitrogênio, em um momento, ele está neutro, em outro ele tem carga positiva. Então você indica uma carga parcial positiva sobre o nitrogênio. Já o carbono, em um momento esse carbono está negativo, então tem uma carga parcial negativa sobre ele. Em outro momento é esse carbono que está negativo, existe uma carga parcial negativa sobre ele. Em outro momento é esse carbono que está negativo, existe uma carga parcial negativa sobre ele. Certo? Agora nós vamos mostrar estrutura de ressonância dos radicais alílicos e benzílicos. Bom, quando a gente fala de radicais, você tem um elétron desemparelhado. Você não tem um par de elétrons agora no ligante, você tem apenas um elétron desemparelhado. Você tem um número ímpar de elétrons. Então agora você vai ter que indicar setas mostrando o movimento apenas de um único elétron. Então esse radical aqui, ele é chamado de alílico, porque o carbono que está deficiente de elétrons, ele é vizinho de um carbono da dupla. Então, novamente, olha, CH3, CH, CH, CH2, isso se mantém nos contribuintes de ressonância e no híbrido de ressonância. A única coisa que você vai ter que desenhar é o movimento de elétrons. Então, vem um elétron para cá, olha a ponta da seta indicando o movimento de um elétron apenas. Dessa ligação π, vem um elétron para cá para formar essa dupla, enquanto mostra o outro elétron da ligação π vindo para cá. Então, é sempre movimento de um único elétron, e você então tem que tomar cuidado na hora de fazer o desenho dessas setas aqui. Quando você desenha o híbrido de ressonância, você vai juntar os dois contribuintes de ressonância, você vai deixar pontilhado que em algum momento tem uma ligação dupla aqui entre esses carbonos, e pontilhado aqui que em algum momento tem uma ligação dupla entre esses dois carbonos. Você vai colocar que um elétron está parcialmente nesse momento sobre esse carbono aqui, e também existe um elétron parcialmente sobre esse carbono aqui no seu híbrido de ressonância. Então, desenhar os contribuintes de ressonância e estrutura de híbrido de ressonância para radicais é muito semelhante à de moléculas neutras ou com a formação de carbocátions. Os radicais também podem ter elétrons deslocalizados se o elétron desemparelhado estiver sobre um carbono adjacente a um átomo hibridizado sp2, que é o que está acontecendo aqui, né? Esse elétron desemparelhado aqui, ele é vizinho de um carbono sp2. Então, é possível existir a estrutura de ressonância aqui para esse radical alílico. Agora, nós vamos mostrar os contribuintes de ressonância para o radical benzílico. O radical benzílico é quando está faltando um elétron sobre um carbono que está ligado diretamente ao anel benzênico. Então, da mesma forma, um elétron vai se movimentar para cá, um elétron dessa ligação π vem para cá para gerar essa dupla, e outro elétron vem para cá para formar esse radical nessa posição. Então, agora, esse elétron do radical ele pode se movimentar na estrutura do anel benzênico. Esse elétron vem para cá, um elétron vem para cá e o outro elétron para cá. Gera dupla aqui e um radical nessa posição. O elétron vem para cá, outro elétron dessa ligação π vem para cá, formando uma dupla aqui, e outro elétron vem para cá, formando um radical nessa posição.
esse elétron vem para cá, um elétron da ligação π vem para cá, formando essa dupla, enquanto o outro elétron da ligação π vem para cá para formar essa radical. Então, existem 5 contribuintes de ressonância para o radical benzílico, e essas duas estruturas nas pontas aqui, elas são equivalentes, mas não são iguais. Para você desenhar o híbrido de ressonância, todos os carbonos desse radical benzílico, em algum momento, teve uma ligação dupla existindo nele, portanto, existem linhas tracejadas em todas as ligações aqui, indicando que em algum momento ela era simples, em outro momento era dupla. E você vai colocar o elétron parcialmente sobre o carbono CH2, que esse elétron fica aqui em algum momento, e nessas posições aqui, esse carbono em algum momento teve o elétron sobre ele, esse outro carbono aqui também, e esse outro carbono aqui, então você indica que esse delta minúsculo, indicando que parcialmente esse elétron esteve aqui em algum momento. Bom, agora nós vamos finalizar, né, o estudo nessa aula aqui, reconhecendo substâncias com elétrons deslocalizados. Então, nesse primeiro momento, nós temos aqui um par de elétrons não ligantes sobre o nitrogênio, que é vizinho a um carbono sp2. Então, esse par de elétrons pode vir para cá, formar ligação dupla, enquanto essa ligação π vem para cá, para gerar essa carga negativa aqui sobre esse carbono. Então, existe esse contribuinte de ressonância aqui, porque é possível que esse elétron não ligante do nitrogênio e o elétron da ligação π, eles se movimentem, gerando esse contribuinte de ressonância. Agora, do lado de cá, mostra o exemplo de uma história que não é possível. Esse par de elétrons não ligantes do nitrogênio, ele não pode vir formar uma dupla aqui, porque esse carbono aqui, ele é sp3. Então, esse carbono sp3, ele não pode formar ligação dupla, como aconteceu com esse aqui. Então, esse movimento não pode ocorrer. Então, aqui não tem contribuinte de ressonância. Já no exemplo de baixo, como nós já mostramos, uma ligação π pode se movimentar em direção a uma carga positiva, porque esse carbono, quando é um carbocátio, ele é um híbrido sp2. Então, quando essa ligação π vem para cá, forma dupla aqui, e esse carbono da ponta tem carga positiva, porque ele fica apenas com 3 ligações. Novamente, aqui não pode ocorrer, essa ligação π não pode migrar para cá, mas ela está indo em direção a essa carga positiva. Só que a carga positiva não está sobre esse carbono. E esse carbono aqui, novamente, ele é um híbrido sp3, ele só pode formar ligações simples, não pode formar ligação dupla. Então, isso aqui não pode ocorrer. Um outro exemplo aqui embaixo, essa ligação π aqui, nós temos aqui um composto carbonílico que nós chamamos de alfa-beta insaturado. Essa ligação π, ela pode se movimentar em direção a outra ligação π. Então, essa ligação π vem para cá, porque esse carbono aqui, ele também é sp2. Mas para que isso ocorra e esse carbono não fique com 5 ligações, essa ligação π desse oxigênio com carbono tem que vir aqui para o oxigênio. Então, você forma esse contribuinte de ressonância aqui, né? Então, essa migração é possível. E aí você tem um oxigênio negativo e o carbono positivo, porque aqui ficou faltando uma ligação, ficou deficiente de uma ligação, enquanto aqui ele ganhou esse par de elétrons e aí ele ficou com a carga formal -1. Novamente, essa ligação π não pode migrar para cá, porque esse carbono aqui ele é sp3, então não é possível formar uma ligação dupla aqui entre esses dois carbonos, tá certo? Então, finalizamos essa aula e até a próxima aula.